Boa noite, irmãos amados, queridos, povo da Ciba, irmãos que nos acolhem e nos recebem em seus lares. Nós os saudamos, os abraçamos com muita saudade. Estamos nesse momento nos propondo a uma breve reflexão depois de tanto tempo de ausência e para buscar e trazer aos seus corações um lenitivo, uma pausa, enfim, uma paz em seus corações. Eu quero hoje à noite falar de um texto descrito no livro do profeta Miqueias, no capítulo 2, nos versos 8 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: mas recentemente meu povo se levantou como inimigo. Tomastes da roupa a capa daqueles que passavam confiantes voltando da batalha. Mas um pouquinho à frente, no verso 10, a mesma palavra do Senhor diz assim: levantai-vos e ide embora, porque esta terra não serve mais para descanso, pois está contaminada, ela se destruirá com grande destruição. Vamos falar com o Papai do Céu. Ó Deus amado, nós oramos neste instante, vos agradecendo pela possibilidade, pela oportunidade de dirigirmos-nos uns aos outros, para falarmos com os nossos irmãos e levar a mensagem santa do Senhor aos corações de todos nós. Fala-nos, ó doce Espírito, e manifesta todo o vosso desejo de nos fazer entender o vosso propósito para nós, como irmãos, igreja e terra, em tempos tão difíceis como o que ora vivemos. Em nome de Jesus, nós vos agradecemos. Amém e amém. Refletindo sobre este texto, eu me baseei primeiramente numa revisão da palavra de Deus, lá de Charles Spurgeon, quando ele faz uma abordagem sobre o pior dos inimigos. E aprendi com ele, nesses momentos tão fugidios, que a igreja do Senhor deve manter-se de pé. Por que isso? Mas ele não fala claramente sobre a igreja manter-se de pé. Mas nós vemos que o dia do Senhor está perto, é evidente, é lógico, é bem claro isso. E há seriedade nisto, porque nós não podemos estar indiferentes à realidade a qual vivemos. E nós vemos neste texto aqui de Miqueias que a proposição dele nos traz uma palavra imperativa quando diz assim: levantai-vos. Eu quero me ater primeiro a este termo, a este verbo flexionado por levantai-vos. O Senhor espera do seu povo que efetivamente, nesta hora, em momentos tão difíceis, haja uma posição definida nossa. Nós, como igreja, estivemos muito tempo buscando a presença do Senhor, outras vezes fugindo dela, outras vezes abandonando a casa do Senhor. Enfim, haviam várias alegações pelas quais nós usávamos para que o povo, enfim, deixasse a casa de Deus. Mas um povo de Deus e o povo de Deus deve estar pronto para ouvir a voz do Espírito Santo. A chamada para a salvação, ela implica numa mudança de posição. É por isso que o texto de Miqueias nos fala, como também num despertamento para uma realidade profética deste tempo do fim. Bem, há uma palavra tão maravilhosa em Paulo escrevendo aos irmãos em Éfeso, e ele fala aos irmãos em Éfeso, lá no capítulo 5, no verso 14, quando assim se manifesta a revelação divina. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, porquanto Cristo esclarecerá a nós. Bem, a igreja de Cristo deve estar de pé, e de pé, porque ela deve estar de pé, porque ela deve seguir a Jesus, e isto é necessário. Isto é necessário? Claro que é. Uma igreja que não segue o Senhor não é uma igreja que possa se considerar uma igreja que esteja de pé, pronta a caminhar. É uma igreja morta. Ninguém pode seguir a Jesus Cristo deitado, e, enfim, abandonando a casa de Deus, em letargia, em descanso, indo somente à praia e aos prazeres que o mundo nos convém. Não. Estar diante de Deus como uma igreja de pé, segundo o texto nos impõe aqui, nos revela, nós devemos estar dispostos a seguirmos a Jesus Cristo. E para fazê-lo não será deitado, e sim de pé, porque é a posição correta daqueles que buscam caminhar, daqueles que se propõem a andar. É por isso que mais à frente a revelação fala: andai, andai. E João, no capítulo 14, verso 6, nos revelando que Jesus é o caminho pelo qual devemos andar, ele diz que para andarmos por ele, e para andarmos por ele, através dele, é preciso uma disposição, uma predeterminação, ou uma determinação após o ensino da sua palavra. Bem, a disposição para obedecer implica na aceitação daquilo que o Espírito Santo nos direciona a fazer.
Porque todos os que são guiados, olha só como uma revelação é tão objetiva e clara, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos, mais uma vez Paulo, agora falando aos irmãos em Roma, ele diz no capítulo 8, no verso 14, e Romanos é a estrada da salvação, ao indicativo de toda a trajetória daqueles que querem seguir a Cristo, como fazê-lo. Portanto, é uma descrição magnífica da salvação e da expressão relatada da salvação. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Ora, alguém pode dizer-se filho de Deus se não se propõe a ser guiado pelo Espírito? Alguém pode se julgar e se presumir filho de Deus se não andarmos nem formos guiados pelo Espírito? Nós só temos uma direção, irmãos. E essa direção para seguirmos é aquela que o Espírito nos revela. E nós vemos que também há uma palavra do Senhor lá no livro de Josué, no capítulo 3, no verso 4, quando Josué se manifesta ao povo e diz assim, porquanto este caminho nunca passastes antes. Eu creio, irmãos, que nessa geração, vamos aplicar isso à nossa realidade vivencial. Eu creio que nós, nessa geração, eu digo ao longo dos meus 70 anos, que eu nunca tinha visto e nunca tinha passado por um caminho de tamanho susto, de tamanho pavor. Tanta gente morrendo, vitimada por pandemia. Falávamos da gripe espanhola essa semana, conversando com a irmã Conceição e conversando sobre isso, e lendo sobre isso algumas coisas, e vemos quantos milhões de pessoas foram vitimados por aquela calamidade. Mas nessa época de nossa realidade, hoje, como adultos, nós não conhecíamos essa vivência. Isso ficou para os nossos ancestrais, para o povo que nos antecedeu. Mas o Senhor tem conduzido o seu povo hoje de uma forma eficaz. Ora, se Josué diz que antes nunca haviam passado, aqueles que não tinham trilhado e que não conheciam um caminho efetivo, um caminho do Senhor, agora nós vemos que nós devemos ter uma consciência ressaltada, uma consciência alertada, porque a palavra de Deus aqui no texto lido diz, porque não será aqui o vosso descanso. O texto nos revela que aqui não será o nosso lugar de descanso. Por quê? Porque o povo do Senhor deve estar consciente de que este mundo não é o nosso lar. Este mundo não é o lar dos filhos de Deus. Nós estamos aqui de passagem, nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos por este deserto que é este mundo. Nós não temos, na realidade, nenhum compromisso espiritual. Atentem bem o que eu vou dizer. Não quer dizer que nós não devemos ter responsabilidade com o mundo no sentido de pregar e ensinar a palavra de Deus. Não, eu quero lhes dizer que nós não temos um compromisso espiritual carnal com uma fixação nossa neste mundo. Porque o Senhor Jesus vai nos trazer e vai nos levar para o destino que Ele preparou para nós. E quando nós lemos aqui a revelação da palavra, que aqui não é nosso lugar de descanso, é porque nós não devemos coisa alguma a esse mundo. Os princípios desse mundo que regem esse mundo, a governança desse mundo, nos impõe a entender que nós somos libertos e fomos libertos e comprados por Jesus, que nos diz que o seu reino e o reino de Deus não é este aqui. Aqui, portanto, não é um mundo ao qual nós devemos grandes favores. E se nós fôssemos do mundo, nos diz João 15, no verso 19, se fosseis do mundo, vós fosseis do mundo, vós amaria o mundo, e o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo nos odeia. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, diz o Senhor, porque por isso é que o mundo vos odeia. João 15, 19, leiam atentamente e vejam o que está de profundo contido neste texto. Cada um de nós deve ter, portanto, ressalvado nesse tempo a nossa consciência de que para que o mundo que nós fizermos, o mundo que nós falarmos ou pensarmos, esse mundo há de ter para nós o veio do nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. E esse mundo não tem glorificado a Deus. Esse mundo tem andado segundo o ritmo e o rumo de seus próprios sentimentos, instintos, a sua bestialidade, a sua carnalidade. Isso tem provocado uma grande tristeza no coração de Deus. Basta olhar a realidade em que vivemos, a realidade ao nosso redor. Um mundo decaído, um mundo desgraçadamente consumido por suas loucuras, insanidades. Há pouco tempo, a festa insana do carnaval, vamos falar de uma coisa que nós conhecemos bem de perto, ostentava pessoas colocando símbolos sagrados. Não vamos falar aqui da influência dos símbolos, mas vamos pensar neles com um sinal de respeito. Símbolos sagrados, como até crucifixo, andaram introduzindo-o nas partes mais degradantes ou íntimas ou infames do corpo. Isso é maneira de reverenciar, de honrar a Deus? Será que é dessa forma que Deus quer ser lembrado? A cruz de Cristo é dessa forma que ela deve ser ostentada? É dessa forma que alguém está dizendo, está ensinando, que está honrando, respeitando a manifestação de Deus?
Bem, nós verificamos que quando ele vier, diz o Senhor, quando ele vier, ele há de trazer a justiça e o juízo. Portanto, ainda resta um repouso para o povo de Deus, diz Hebreus no capítulo 4. E nós vamos buscar esse Senhor, que é o Deus que liberta. Nós devemos atentar para as mais tristes advertências, que nenhum bem virá, possivelmente, da oposição ao Senhor. Porém, hão de seguir-se inevitavelmente os males mais dolorosos. Nós, cristãos autênticos, vamos entender que há coisas pesadas e castigos e humilhações pelos quais o mundo passa. Nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo. É tempo de refletir, é tempo de orar, é tempo de pedir perdão, é tempo da humanidade se curvar e ver que nem ciência, nem homens, nem exército, nem governo algum do ano humano pode resolver a questão que estamos vivendo e o impasse que passamos. Somente a humilhação e a adoração e a busca ao Senhor nos remeterá à misericórdia de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos conceda a paz. E que nós tenhamos uma posição definida, porque a igreja tem que estar de pé. A igreja deve estar de pé para seguir ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe. A paz do Senhor. Amém.